Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre as questões geopolíticas envolvidas, no caso Rússia, Ucrânia. Vou trazer para vocês uma base histórica, as possíveis motivações do lado russo, as possíveis motivações também do lado ucraniano no desenrolar desse conflito e os possíveis desdobramentos. Como eu não tenho uma bola de cristal, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 do início da ocupação russa, né, dos primeiros ataques. Eu deixo aqui embaixo o chat dos comentários para vocês comentarem novidades, atualidades, e eu vou conversando com vocês aqui embaixo, lembrando que eu também estou aberto se quiser conversar lá no Instagram, @prof.GustavoLeão, para a gente trocar uma ideia a respeito, beleza? Vamos lá então. Essa história toda vai começar lá atrás, né, quando a gente vai ter a Revolução Russa, em 1917, que vai tirar a Rússia dos conflitos da Primeira Guerra Mundial e começar um novo modelo de governo inspirado nos ideais socialistas, né, e o Partido Bolchevique começa a estruturar esse conceito de Rússia, inicialmente com a figura do Lenin como líder, né, da situação russa. E o Lenin ele vai até 1928, quando ele morre. E aí a gente vai ter a sucessão do Lenin com o Trotsky e o Stalin. Stalin vence e fica mais um tempão. Onde que entra a Ucrânia nessa história? Em 1917 tem a Revolução Russa. Em 1920 a Rússia começa a incorporar outros países que tenham interesse em aderir a esse sistema socialista. E em 1921 a Ucrânia entra como incorporada à Rússia, que mais para frente vai se chamar, totalizando depois da Segunda Guerra 15 repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e Kiev, capital da Ucrânia, portanto, virá uma dessas capitais da União Soviética. Em 1945, conceito geopolítico internacional, a gente tem a criação da ONU, que vai servir como uma articulação internacional para garantir a paz e algumas regras humanitárias que devem ser seguidas, principalmente depois da grande sensibilização que vai acontecer com a descoberta dos campos de concentração e os abusos que os nazistas cometeram em crimes contra a humanidade. Em 1945, assim como a criação da ONU, a gente vai ter o início do período que a gente chama de Guerra Fria. Para derrotar os nazistas, os países europeus solicitaram apoio tanto da União Soviética como dos Estados Unidos. A União Soviética tinha um acordo de não agressão com a Alemanha descumpre isso e a União Soviética entra na guerra, e os Estados Unidos vêm também para apoiar os aliados, e acaba que essas duas grandes nações saem vitoriosas da guerra, e as outras nações europeias que também venceram estavam destruídas, com a economia abalada, o país todo em ruínas. E essas duas supernações dividem a atenção mundial e começam planos de incentivo financeiro, político e militar para atrair aliados para os lados socialista e capitalista, né, como ficamos assim estabelecidos. E aí essa divisão bipolar do mundo, como a gente fala na geografia, ela vai trazer uma tensão geopolítica muito grande nesse período, e a gente vai ter duas datas como fim de Guerra Fria, né? 1989 com a queda do Muro de Berlim e 1991 com a dissolução da União Soviética, e a Ucrânia, nesse momento da história, que ela se solta da União Soviética, no dia 1º de dezembro de 91, ela vira um país independente. É interessante destacar que isso não aconteceu do nada. Em 1980, a gente teve o Mikhail Gorbachev assumindo a situação da União Soviética, e em 85 ele inicia um plano de reabertura política e econômica, dois planos, né? A perestroika e a glasnost, e rearticular a sua política e sua economia com o mundo, voltar a um sistema monetário interno. E em 86, um ano depois do anúncio dessas medidas, que para muitos russos foi uma medida de fraqueza, né, ou para o mundo, né, de sinalização de fraqueza do sistema socialista,
Em 86, nessa crise que a União Soviética estava passando, a gente tem a explosão de Chernobyl, e Chernobyl fica também na Ucrânia, né? E aí, além disso, ainda aumenta a tensão de acidentes nucleares com as usinas nucleares que estavam sendo instaladas, inclusive no Brasil, as usinas de Angra 1, Angra 2, né? Angra 3, não sei se vai acabar aquela construção, porque a obra no Brasil atrasa porque chove, né? Talvez esteja atrasada aí uns 50 anos para ser concluída. Enfim, em 1970, né? A gente vai ter um tratado de não proliferação de armas nucleares. Então as nações que já tinham armas nucleares manteriam, mas a gente não teria expansão desse tipo de tecnologia, e os países que quisessem investir tanto para a usina, né, para o enriquecimento de plutônio, de urânio, para energia nuclear, seriam vistoriados, que é o caso do Brasil. A gente tem usinas de enriquecimento de urânio e plutônio no Brasil, que passam por vistorias internacionais constantes para ver se a gente não está enriquecendo mais do que precisa para energia a ponto de poder fazer armas nucleares com isso, né? E a gente viu pouco tempo atrás a crise com a Coreia do Norte em virtude de testes de armas nucleares, né? A tensão mundial que dá esse tipo de assunto, que realmente são armas de destruição em massa e que o seu uso é catastrófico. E aí mais para frente eu vou falar o motivo do pessoal também não estar querendo enfrentar diretamente a Rússia, pode ser por isso, né? O medo do uso das armas nucleares que a Rússia tem. Enfim, depois da saída desses países da União Soviética, alguns deles tinham armas nucleares, que era o caso da Ucrânia. E em 94, ela vai assinar o Memorando de Budapeste, onde ela entra para esse tratado, e o Acordo de Minsk. Então, nesse sistema, eles vão devolver as suas armas nucleares para o país de responsabilidade, que no caso é a Rússia, né? E junto ela recebe um acordo de não agressão entre os países. Então, de 94 até 1914, né, por 20 anos, a gente vai ter alguma noção de construção desse país, Ucrânia, né, que está aí jovem, recente, né, com uma história própria desvinculada da Rússia. Só que faz menos de 30 anos. Então imagina que uma pessoa ucraniana de 60 anos, ela viveu metade da vida dela pertencendo à União Soviética e tendo relações familiares, étnicas, culturais com a própria Rússia, né, que era a base dessa União Soviética. Então nem toda pessoa que mora na Ucrânia deixou de se identificar como russa, através da língua, da cultura, da religião, né? Lá eles são da Igreja Ortodoxa, então tem esse vínculo religioso também em comum. E no meio do caminho entre 94 e 1914, né, começando ali em 97, a OTAN, que foi uma ferramenta dos capitalistas para contra a União Soviética, criada cadê a OTAN aqui? Em 49, e depois a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia em 55 como resposta, né, com essas tensões. São grupos de países que dão uma jura militar, como se fosse uma relação de suzerania e vassalagem da Idade Média, né? Eles garantem que se um desses países desse grupo for atacado, os outros vão ao socorro. E 14 países em volta ali da fronteira da Rússia com a Europa vão aderir à OTAN, inclusive países que eram da União Soviética. Não é o caso da Ucrânia, né? A Ucrânia só vai ter esse diálogo agora, e é isso que vai causar todo esse conflito. Enfim, em 2013, a Ucrânia estava com tudo certo para começar o seu ingresso na União Europeia, o bloco econômico, que não tem essa régua militar da OTAN. E o então presidente da Ucrânia, deixa eu anotar o nome dele aqui, o Viktor Yanukovych, ele que está refugiado na Rússia, inclusive, né? Ele vai lá e, sem nenhuma declaração importante, ele vai lá e cancela a entrada da Ucrânia para a União Soviética, para a União Europeia, e a população se revolta, vai às ruas. E aí fica uma dica muito boa de documentário para quem quer se sensibilizar com a Ucrânia, que é o documentário que tem na Netflix, Winter on Fire. Eu vou deixar o nome aqui na descrição, que vai acompanhar todo esse processo do lado da população de Revolução Ucraniana, como ficou chamada, né, de 2013, e como a Ucrânia
se posiciona querendo garantias de que ela vá pertencer sim à União Europeia e não volte a ter vínculos com a Rússia. E esse presidente ele acaba se refugiando na Rússia no final dessa revolução, depois de um massacre da própria população, uma guerra civil que acontece na Ucrânia. Aí eles vão eleger na sequência o Petro Poroshenko, que fica como presidente 14-18, né? Apesar que o outro presidente caiu oficialmente em 2015, mas enfim. E agora a gente vai ter o outro presidente, que é o Zelensky. E o Zelensky ele era um comediante de TV e tudo mais, e ele vai ter pouca credibilidade com a mídia internacional, que chama ele de comediante, de palhaço, né? Enfim, não é uma pessoa que tem aquela vida pública construída como político, como é o tradicional de se chegar a uma presidência. Não que isso seja bom, tá? Só para controle. É bom trocar e não ter carreira política de vez em quando. Mas nesse caso, talvez ele tenha não feito a lição de casa para fazer acordos internacionais, né? E o que acontece? Em 2014, como retaliação à Revolução Ucraniana de 13, e se sentindo motivada por isso, a Rússia identifica grupos que são separatistas da Ucrânia, ou seja, que têm, como eu falei, aqueles vínculos culturais com a Rússia e se identificam mais como russos, e eles vão apoiar um movimento de ocupação da Crimeia. E em 2014 a Rússia anexa novamente ao território russo a Crimeia e a região de Sevastopol. Esses pontos da Crimeia específicos, né, eles fazem um canal ali de saída de um pequeno mar que acessa o Mar Negro. E o Mar Negro ele é muito importante para a Rússia, para a saída de navios. No lado da Sibéria, né, que ela já tem acesso ao Oceano Pacífico, mas pelo Mar Negro ela acessa o Mediterrâneo e pelo Mediterrâneo ela consegue acesso ao Oceano Atlântico e ao Oceano Índico. Esses grupos separatistas são os mesmos que vão dar base para essa invasão de agora, que são de duas regiões ali da Ucrânia, que é a Luhansk e a Donetsk. Nesse último ano, começam diálogos de que a Ucrânia também entraria para a OTAN. E a Ucrânia, ela pode não pertencer agora nem à Rússia e nem à OTAN, e por isso que a OTAN não se posicionou de imediato como deveria fazer se algo acontecesse, né? Por isso que a Rússia também não ia ocupar um outro país como a Letônia, que faz parte da OTAN agora, né? Que também faz fronteira com ela. Então, quando a Rússia impede a Ucrânia, através dessa invasão que ela está fazendo, de entrar para a OTAN, ela está garantindo o último país que faz fronteira com ela, né, de não aderir à OTAN, porque ela está se sentindo cercada, pressionada. Ah, tadinha da Rússia? Não tem nenhum coitadinho nessa história, né? E a Ucrânia é por onde passam a maior parte dos gasodutos e oleodutos que saem da Rússia e abastecem a União Europeia. A União Europeia, né, a Europa no geral, ela precisa desse fornecimento de gás e petróleo russo porque a sua matriz energética ainda é prioritariamente de termoelétrica. E esse mesmo gás é o gás usado na composição civil, né? Na Europa, o norte da Europa principalmente, tem invernos rigorosíssimos. E sem a infraestrutura do gás natural, a gente perde o aquecimento das casas no inverno, a gente perde... enfim, não é a mesma estrutura que a gente tem aqui no Brasil de autossuficiência de gás e petróleo. E mesmo assim a gente já vê a crise que a gente passa quando o preço dessas commodities oscilam. Imagine se a Ucrânia fecha esses gasodutos e oleodutos, né, e bloqueia o comércio da Rússia, ou se a Rússia faz isso também e bloqueia o abastecimento europeu. Então essa tensão comercial que a própria Europa criou de codependência da Rússia para esse fornecimento, ele gera uma instabilidade muito grande. Ninguém vai querer se posicionar muito e bater de frente com a Rússia, porque a primeira sanção da Rússia pode ser suspender o óleo e o gás, assumindo o prejuízo dessa não venda, mas a população europeia vai começar a morrer sem essa energia. O modo de vida como a gente tem hoje, principalmente na Europa, é muito fundamentado nisso. Tudo bem que a Europa está expandindo sua rede eólica, solar, mas ainda depende muito. A base da matriz energética deles ainda é gás e óleo, e a Alemanha, um grande consumidor da Rússia, né, que é o líder ali da União Europeia. Então tem essa questão comercial estratégica, o Mar Negro, que para a Rússia também é interessante ter esse pleno controle do Mar Negro para ela poder lançar suas embarcações e ter acesso aos 3 oceanos,
facilitando suas relações de exportação e de defesa. Como eu falei, eu sou super partidário da Ucrânia. Quando eu assisti esse Winter on Fire, eu fiquei muito sensibilizado. Vale a pena, vou deixar até o link do trailer aqui para vocês na descrição, né? Glória à Ucrânia, glória aos heróis, glória à Ucrânia e morte aos nossos inimigos, né? Quem já assistiu vai se identificar e quem não assistiu vai assistir para você entender esse lema, né, da revolução. Vamos lá. Por que os outros países não estão se posicionando imediatamente e nem tem tantas sanções? Porque a maior sanção que pode acontecer contra a Rússia é você suspender o comércio com a Rússia. Mas a Europa depende do óleo e do gás da Rússia. Então a maior sanção, na verdade, é ser inversa. É a Rússia parar o fornecimento de óleo e gás para a Europa. A Europa inteira cai. Atacar diretamente a Rússia é o maior erro que alguém pode cometer em estratégia militar básica, né? Napoleão caiu nessa brincadeira. Gengis Khan chegou a ocupar Moscou e Kiev, né, em 1200 e pouquinho, mas o norte russo não, né? Até lá ele sabia que não. Até o Gengis Khan respeitou essa fronteira. O Hitler também atacou a Rússia e caiu, né? Então, assim, invadir o território russo para ataque. Mas o inverno russo, não. É sempre uma má ideia, porque eles são o segundo exército mais forte do mundo. A Ucrânia é o terceiro exército mais bem preparado ali daquela região da Europa. É grande, é forte também o exército ucraniano, né? E talvez por isso eles acharam que estavam com um bom álibi para entrar para a OTAN, para fazer outros acordos, né? Mas eles deveriam ter focado na parte política de União Europeia e não para a parte militar e bélica da OTAN. Esse foi um erro onde a Rússia pode alegar, e é o que ela está alegando, de se sentir ameaçada. Pô, a OTAN está me cercando inteira, o que esses caras estão querendo, né? A gente achou, isso está chocando muito a gente, né? Que a gente já estava num nível de humanidade, de civilidade, de humanidade, de debates amplos, de coisas que precisam ser debatidas, né? Então, as preocupações mundiais hoje são a questão de gênero, a questão dos direitos iguais a todos, da liberdade de expressão, que ainda está muito em pauta, né? Dos crimes digitais. A gente acha que basta se manifestar em hashtags e memes e tá tudo certo. E aí a Rússia vem com uma frieza do século XX, vamos dizer assim, né? E ela começa a lançar ataques aéreos, infiltração com blindados, né? Os tanques de guerra. E a gente lembra que tem coisas mais palpáveis de medo e de conflitos que muitas vezes a gente esquece. Sem contar que a gente tem vários conflitos acontecendo no mundo, né? Vários e vários países que estão em conflitos armados há anos. A gente teve uma sinalização americana ruim, que começou no Trump e continuou no Biden, que foi a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Essa ação eu interpretei como uma estratégia dos Estados Unidos de desonerar a verba que eles gastavam para manter aquela operação militar. E se o Afeganistão entrasse em colapso humanitário com a entrada do Talibã, a ONU iria ter que se coçar para ir apoiar, e aí a ONU custeia, né, e divide esse custo militar naquela área. Mas também demonstrou uma fraqueza militar. Quando você sai e deixa um grupo terrorista ocupar, depois de 20 anos de ocupação, você mostra que você não estava com essa bola toda que você estava demonstrando ou achando demonstrar. E como os Estados Unidos é o único país que é o exército mais bem preparado do mundo, talvez essa ação de retirada das tropas, né, que foi considerada aí vergonhosa em alguns aspectos, né, o ataque ao aeroporto e tudo mais, que aconteceram durante a retirada dos soldados americanos, sinalizou talvez para o Vladimir Putin que os Estados Unidos esteja enfraquecido também, e agora seja uma hora onde ele possa ir lá e mostrar o seu poderio. E se a pessoa está se retirando do Afeganistão de uma ocupação de 20 anos tida como e na verdade não estava, como foi mostrado, né? Rapidamente o Talibã tomou o poder e já estava em acordos, a gente vê que o exército mais poderoso do mundo talvez não esteja podendo oferecer uma investida tão forte contra a Rússia se ela estiver disposta a lutar. O custo de uma guerra é muito alto, né? E os russos sabem disso. Eles já participaram de inúmeras guerras ao longo da história
E o Vladimir Putin, ele sabe dos limites da economia e que o povo dele suporta para chegar numa causa que a nação ache justa. Não estou defendendo ele, pelo contrário. Mas ele é um cara perigoso, né? Antes de virar primeiro-ministro, presidente da Rússia, né? Eles vão oscilando essa nomenclatura. Ele era agente da KGB. Agente da KGB é o equivalente para agente na ditadura militar do DOPS, do ICOD, né? O pessoal da inteligência que captura, tortura os inimigos políticos, né? E de uma agência dessa ele chegou numa presidência. Ele é um cara extremamente frio e calculista. Ele nunca demonstrou o contrário, né? Então, talvez ficar ameaçando uma entrada para a OTAN, sabendo que ele vai se sentir ameaçado, que você tem grupos separatistas no país que estão alegando, talvez não tenha sido uma boa estratégia. Nisso que o Zelensky talvez tenha pecado muito, né? Sinalizar entrar para a União Europeia por acordos econômicos, de mais possibilidade para seus estudantes estudarem em outras universidades da Europa, oportunidades de emprego, troca cultural, é uma coisa que já incomodou, e o Putin já deu uma retaliação e já tinha anexado a Crimeia e o outro território. Agora, para a OTAN, é um acordo unicamente bélico, que tem como finalidade domar a força dos russos, né? E na estrutura econômica do mundo de hoje, né, entre 80 e 85, lá, Perestroika, Glasnost 91, a Rússia estava em crise econômica grave. E ela precisou reabrir a economia e a política. Agora, na situação do mundo, a gente tem a colaboração Rússia e China, e a China está despontando como segunda maior economia do mundo em crescimento exponencial, né? E eles são aliados, tem todo o apoio. Então a parte econômica deles está mais fortalecida ainda hoje, né? Então o fim da Guerra Fria, talvez daqui a alguns anos a gente reavalie como um intervalo frio na Guerra Fria, né? Que foi esse período 91, 2021, né? Então 30 anos de história ali de calma aparente, mas há alguns anos a China já está nessa escalada, e a China também é um exército poderosíssimo no mundo, né? Então uma união Rússia-China com certeza é muito mais poderosa do que era uma união Alemanha, Itália, Japão na Segunda Guerra, né? Os riscos de uma guerra nuclear hoje, não sei se foi o Einstein que falou, né? Eu não sei como vai ser a terceira guerra, mas a quarta com certeza vai ser com paus e pedras, que não vai ter sobrado nada do que a gente chama de civilização. E é uma possibilidade. Então, talvez atacar a Rússia e chegar no risco iminente de ataques nucleares, que a gente sabe que talvez não seja difícil para eles começarem e dosarem esse risco, né? E é o que a gente brinca na ficção o tempo inteiro, né? De ataques nucleares, o fim do mundo, os The 100, né? Que é o 100 lá que cai do céu e o mundo tinha explodido em bombas nucleares, entre outras fontes aí do imaginário contemporâneo. É um risco iminente. E talvez por isso, esse confronto Ucrânia, como a Rússia está ameaçando diretamente, tem a OTAN envolvida, talvez isso sim deva despertar mais medo do que os outros conflitos da Síria, dos outros territórios. Porque esse aqui envolve os exércitos mais poderosos do mundo. Se você pegar a lista ali dos 20 exércitos mais poderosos do mundo, Estados Unidos, Rússia e eu acho que China, Ucrânia estão nas cabeças. E dentro da OTAN tem a França, a Alemanha, que são outros, né? Reino Unido, até o Brasil entra no meio. Ah, professor, mas o Brasil tem risco de cair nessa guerra mundial? Tem muito. Primeiro, que a gente tem todos os vínculos econômicos com os Estados Unidos, que se envolver a OTAN, já tinham anunciado que o Brasil era um aliado, esqueci o termo, mas enfim, que sinalizou tanto o Brasil como a Argentina, né? O Trump deu esse título que a gente seria potenciais aliados na OTAN, né? Então os Estados Unidos contaria sim com a nossa ajuda, mas a gente tem o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os grupos de países emergentes que se ajudam, né? Que a gente já está no BRIC, depois incluiu a África do Sul, virou BRICS. E essa escalada de conversação entre Brasil, Rússia, Índia e China, né? Olha a Rússia e a China aí, então a gente também tem alianças políticas e econômicas com esses lados. Pelo histórico do Brasil, Primeira e Segunda Guerra, a gente manteve-se, vamos colocar em cima do muro, até bem próximo do final da guerra. Mas
a gente tem vínculos diretos com esses países todos que estão envolvidos, à exceção da Ucrânia, né, que a gente não tem vínculos diretos estabelecidos com a Ucrânia. A não ser o vínculo emocional que você, quando assistiu o Inter on Fire, vai ter também com a Ucrânia. Mas sim, esse risco é iminente, é um risco mundial, e todo mundo tem que ficar muito atento. Não desmerecendo os outros conflitos, as outras guerras que tem no mundo. Mas essa envolve grandezas que são muito diferentes, né? Porque envolve as potências nucleares do mundo. Quando a gente fala de OTAN e Rússia, a gente está falando das potências que têm poderio para destruir o planeta Terra, sei lá, 6 vezes, não sei quantas vezes que dá para explodir com a quantidade de ogiva nuclear que eles têm. Essas são as motivações, né? Eu acho que não vai ter nenhum lado certo. O que eu faria, não sei. Não sei o que eu faria no lugar de ninguém, nem quero me colocar nessa situação. Mas a Ucrânia, no, vamos dizer, 1x1 com a Rússia, ela vai dar tudo de si, porque a gente sabe que a população ucraniana não quer ser anexada pela Rússia, mas ela não tem grandes chances de sozinha vencer essa guerra. E se ela não tiver sozinha, para ter chance de vencer a guerra, ela vai pegar apoio com gente muito poderosa, e essa gente muito poderosa vai despertar o lado mais poderoso da Rússia, que é a ameaça nuclear. E aí o mundo inteiro é destruído. Então, acho que não dá pra gente botar uma torcida organizada Rússia-Ucrânia. Porque pelo bem do planeta, talvez fosse ideal a Rússia se render, mas isso ia abrir brechas para uma outra guerra no futuro, porque as expansões elas não param, né? Assim como teve a expansão da OTAN para cima da Rússia, agora é uma retaliação, né? Ela quer um espaço garantido para ela, o acesso ao mar, os canais, né? Os dutos de gás e de óleo que passam pela Ucrânia, saindo da Rússia para abastecer a Europa. Tudo isso é muito complexo e os países da Europa vão pesar 1000 vezes na balança antes de declarar uma guerra, né? E ninguém nunca invadiu a Rússia e saiu para contar essa história. Não quer dizer que não possa acontecer, mas você tem que ficar esperto. Então, gente, espero... É um vídeo longo, né? Desculpem. Falei tanto, falei demais, né? Mas é um assunto delicado, a gente tem que pesar muito na balança. E tem que estar muito atento. Eu acho que esse conflito é um conflito realmente potencial. Não gosto de trazer só esses assuntos pesados para o canal, né? Mas é um assunto que engloba o mundo inteiro e das guerras do mundo de hoje, essa é a que tem maior potencial para se tornar uma guerra mundial de fato. E eu espero que a gente consiga uma resolução pacífica, né? Até vi, não sei se é fake news, eu vi na internet que o próprio Talibã pediu para a Rússia resolver isso de forma pacífica, né? Um grupo terrorista está pedindo uma resolução pacífica, talvez seja interessante a gente entender que é um risco global para todo mundo. Não existe, eu tô bem, o Brasil tá de boa. Não, o Brasil foi para a Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, e com certeza, se houver uma terceira, a gente vai de novo. E cabe a nossa atenção total nesse assunto, as nossas orações para que esse conflito encontre um meio, que eu não sei qual é, de resolver pacífico. E é isso, gente, tá? Fiquem alertas, fiquem bem, permaneçam seguros, com saúde, e que a gente passe aí por esse período, consiga resolver com a menor quantidade de conflitos, né? Ainda ia falar do Tribunal de Haia. Eu já falei pra caramba, o vídeo, antes de encerrar eu vou comentar, né? Então o que acontece? Hoje no mundo existe o Tribunal de Haia que mede os crimes internacionais de guerra contra a humanidade, e a Rússia já desrespeitou vários dos itens desse Estatuto de Roma, que é medido pelo Tribunal de Haia nas condenações, né? O direito na guerra ele começa em 1864, na primeira Convenção de Genebra, que vai ter uma segunda em 1906, uma terceira em 1929 e a última em 1949. E depois ela vai ter alguns outros estatutos anexados nessas convenções. E aqui a Convenção de Genebra, a versão atual, que vai ser a base para o Estatuto de Roma também, né? Eu estou com o Estatuto de Roma aberto aqui também. Eles vão garantir os direitos políticos, humanitários e principalmente em caso de guerra, né? E aí vão ter colocações específicas do que pode e não pode. O Estatuto de Roma ele é bem grande, as convenções de Genebra têm 15 itens, vou ler aqui para vocês. Os países em guerra não podem utilizar armas químicas uns contra os outros. A gente viu isso acontecendo na Primeira Guerra com o gás mostarda.
O uso de balas explosivas, né, de munições explosivas ou de material que cause sofrimento desnecessário nas vítimas é proibido. O bombardeio de balões com projéteis é proibido. Prisioneiros de guerra devem ser tratados com humanidade e protegidos da violência. Não podem ser espancados ou utilizados com interesses propagandistas. Prisioneiros de guerra devem fornecer seu nome legítimo e patente. Aquele que mentir pode perder sua proteção. As nações devem identificar os mortos e feridos e informar seus familiares. É proibido matar alguém que tenha se rendido. Nas áreas de batalha devem existir zonas demarcadas para onde os doentes e feridos possam ser transferidos e tratados. A proteção especial contra ataque será garantida aos hospitais civis marcados com a cruz vermelha ou a crescente vermelha, não está escrito aqui, mas também né, que é o símbolo islâmico de hospital, de médico, enfermeiro. É permitida a passagem livre de medicamentos. Tripulantes de navios afundados pelo adversário devem ser resgatados e levados para a terra firme com segurança. Eu sei que você está rindo dessas regras, mas elas são regras importantes, tá? Qualquer exército que tome o controle de um país deve providenciar comida para seus habitantes locais. E ataques às cidades desprotegidas são proibidos. Submarinos não podem afundar navios comerciais ou de passageiros sem antes retirar seus passageiros e tripulação. E um prisioneiro pode ser visitado por um representante de seu país. Eles têm o direito de conversar reservadamente, sem a presença do inimigo. E a violação das convenções, né, todo ato de violação pelas nações que ratificam as convenções de Genebra, pode conduzir um processo diante da Corte Internacional de Justiça, do Tribunal Internacional de Justiça, ou diante da Corte Penal Internacional ou Tribunal Penal Internacional. E esses aí a gente chama de Tribunal de Haia, com H, que foi regulamentado em 2002 a partir do Estatuto de Roma, que é uma evolução dessas convenções de Genebra, que foi estabelecido em 98. O vídeo fica por aqui. Um grande abraço a todos e não esquece de se inscrever, deixar os seus comentários para a gente conversar aqui embaixo, tá? Espero não ter que trazer mais assuntos desse tipo aqui no canal. Espero que o canal possa continuar e que o mundo não acabe. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.